Olá, bem-vindos de volta ao nosso curso. E agora nós vamos falar sobre um assunto que também é frequente ou é comum em alguns casos, em algumas crianças, que é nos momentos em que ela está tendo maus comportamentos, mas não com os outros e sim com ela mesma. Ou seja, momentos em que a criança começa a se autoagredir, pode vir a acontecer, né, num momento de desregulação emocional, no momento em que a criança não está bem ali emocionalmente. Em alguns casos, e isso é muito comum em crianças muito pequenininhas ou crianças que estão dentro de algum transtorno específico do desenvolvimento. Por exemplo, é muito comum em crianças que estão dentro do espectro autista, né, que a gente vê muito isso, principalmente em crianças que não conseguem ainda verbalizar, não conseguem falar o que elas estão sentindo, que é se autoagredir ou se morder, se bater, bater cabeça na parede, ficar se machucando. Tudo isso também pode ser resultado de uma desregulação emocional. Mas por que a criança, então, ela se agride? Muitas das vezes é porque ela está passando por alguma frustração. E como eu disse, quando ela não consegue explicar para a gente, quando ela não consegue expor em palavras o que ela está sentindo ali, ela pode sim vir a se machucar. Às vezes, essa sensação dela se machucar, às vezes é uma forma de mostrar assim, olha, eu tô sentindo algo tão ruim aqui dentro, eu tô tão irritado que eu não tô conseguindo pôr para fora de outra forma que não seja me machucando. Porque talvez assim eu consiga visualizando o que está acontecendo ou sentindo no corpo o que está acontecendo comigo, talvez eu consiga me entender. E o que a gente precisa, né, nesses momentos fazer? Assim que a gente perceber, por exemplo, que a criança está se autoagredindo, é importante a gente tentar ajudá-la a diminuir ou a parar esse comportamento. Então, é uma criança, por exemplo, que ela fica tentando se morder, você tentar tirar o bracinho dela da frente mesmo dela, ela está tentando se morder ali, você puxar o bracinho dela, lógico que de uma forma que não a machuque, que nem corra risco de você também se machucar, porque numa dessas que você está tentando tirar, ela pode tentar te morder. Então, buscar nesse momento disfarçadamente, tirando a criança e mudando o foco dela. Nesses momentos é super importante a gente tentar tirar o foco da criança do que está acontecendo. Por quê? Porque se ela está se agredindo ali, né, por exemplo, ela está ali numa sala ou ela estava brincando, montando quebra-cabeça, por exemplo, e de repente ela começou a se morder. Pode ser que ela esteja irritada porque ela não está conseguindo montar o quebra-cabeça direito. Ou pode ser que ela tenha lembrado de alguma coisa ou aquele ambiente, alguém acendeu a luz, alguém está fazendo um barulho muito alto, né? Então, assim, primeiro que a gente precisa fazer, tentar entender o que está acontecendo nesse ambiente. Entender o que está acontecendo com essa criança nesse ambiente, talvez tirar essa criança desse ambiente imediatamente, ou abraçá-la, ou acolher, ou tentar segurá-la de uma forma que não a machuque, claro, mas que a contenha a ponto dela não conseguir se machucar ou jogar a cabeça dela e se machucar, né? Se for uma criança que fica batendo a cabeça na parede, a gente tentar tirar ela de perto da parede ou tentar tirar o bracinho dela de perto da boquinha dela para ela não se machucar. Feito isso, a gente buscar outras formas dessa criança extravasar essa emoção dela. Então, por exemplo, se é uma criança que ela já se autoagride, é muito importante e é muito legal nesses momentos a gente já ter algumas ferramentas práticas em mão. Então, geralmente, né, e isso é uma coisa que é comum, é que muitas dessas crianças que às vezes se machucam, né, e tentam se morder, por exemplo, ou se arranhar, elas são muito sensoriais, elas são muito de pele, muito de contato físico, muito de gostar desses movimentos. E talvez para essas crianças, o ideal é você sempre ter alguma coisa com textura ou algum objeto que ajude ela a se acalmar. Lembra que eu falei na outra aula sobre alguns objetos, né, do chaveirinho que ajudava o meu paciente a se acalmar, ou de você ter almofadas, né, algum cantinho da calma na sua casa? Pois bem, para essas crianças, às vezes, é importante você mudar o foco dela, daquela dor, daquela coisa de se machucar, para ela tentar talvez extravasar toda essa emoção, toda essa raiva, toda essa frustração que ela está passando ali dentro dela em algum objeto específico. Então, observar se a criança não gosta, por exemplo, desses brinquedinhos emborrachados, de ficar apertando, ou dessas massinhas, ou ter um potinho de slime,
né, dentro da bolsa disponível para poder oferecer para essa criança, ou algum chaveirinho com algum barulhinho que talvez acalme, alguma coisinha de borracha, ou alguma coisa que faça com que ela consiga relaxar. Então, nesses momentos é muito importante a gente ter sempre uma carta na manga ali, uma segunda ou terceira opção de coisa que possa fazer com que a criança ela mude o foco para ela não continuar se agredindo, mas ao mesmo tempo em que a gente demonstre que a gente está ali para ajudá-la, tentar entender o que está rolando com ela. Mas como que a gente vai, por exemplo, conseguir descobrir qual que é o melhor objeto para aquela criança? E é claro que eu não poderia dizer outra coisa a não ser observando, conhecendo essa criança, observar realmente como é o seu filho, tentar entender quais são os gostos dele, tentar ver o que acalma, testando às vezes em algumas situações, dando oportunidades dele pegar objetos diferentes, você oferecendo em alguns momentos, né, algum objeto ou outro quando ele está em casa e você percebe que ele está ficando ali, né, ou que a sua criança está ali meio agitada ou meio nervosa, o que você pode dar para ela se acalmar naquele momento. Então, sempre observando, tentando entender como essa criança é. E eu só gostaria de dar um parênteses ainda aqui nesse finalzinho dessa aula, que eu considero importante, quando a criança tiver um comportamento ruim, assim, você precisar ajudar ela a se acalmar, ou oferecendo objetos, né, oferecendo alguma coisa para ela ali, extravasar essas emoções, né, ou desviar o foco dela, não ofereça, ou tente o máximo possível você evitar oferecer comida, doces ou coisas comestíveis mesmo para essa criança, bala, chocolate, sei lá o que tanto, biscoito, para ela parar de fazer aquele comportamento. Por quê? Porque você vai estar condicionando, você vai estar ensinando essa criança que nos momentos em que ela está frustrada, triste, irritada, aquilo se resolve com guloseimas, aquilo se resolve com comida. E num primeiro momento pode não ser nítido ou não ser visível, mas a tendência nesses casos, e eu já atuei nessa área também de transtornos alimentares, é a criança desenvolver um transtorno alimentar, principalmente a compulsão alimentar, se ela for condicionada a sempre comer um doce, a sempre comer algo gostoso, a sempre ser relaxada através de comida. Então é só um parênteses que eu queria dar aqui para vocês, mas é algo que eu achei importante compartilhar com vocês nesse nosso curso. Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas dessa aula, dessas orientações que eu dei, e eu te espero então na nossa próxima aula. Beijos e até mais!